Bom, pessoal, eu queria começar esse vídeo hoje, né, dando os parabéns ao povo da Venezuela pela morte do ditador Hugo Chávez e a minha torcida, né, espero que o povo da Venezuela, os humanos direitos da Venezuela, aproveitem esse gostinho de liberdade com a morte do ditador para lutar por essa liberdade, para manter a liberdade e para se livrar do comunismo que está dominando a Venezuela, assim como está dominando todo o continente latino-americano. A América Latina está se tornando uma nova União Soviética e é por isso que eu venho aproveitar também para convidar todo mundo para participar dessa comemoração do 31 de março. Está sendo organizado no Brasil inteiro, pelo menos nas maiores cidades, mas mesmo as menores, façam pequenas passeatas, pequenas comemorações do 31 de março, quando em 1964 os militares brasileiros salvaram o Brasil do comunismo, embora culturalmente tenham falhado no combate cultural e ideológico ao comunismo. E hoje o comunismo, né, desde o fim da ditadura militar e mesmo antes, né, do regime militar, como a gente vem estudando, Olavo de Carvalho, o padre Paulo Ricardo vem falando, né, os comunistas já vinham dominando o Brasil culturalmente e hoje estão aí no poder, né, os comunistas do PT, os socialistas do PSDB, que PT e PSDB são dois lados da mesma moeda, no fim sempre foram aliados ideológicos e a gente precisa sair dessa matrix e combater o esquerdismo, essa grande mídia esquerdista, Globo, Veja, toda essa grande mídia é esquerdista, marxista cultural. Então vamos comemorar o 31 de março e lutar contra essa ideologia socialista que está disseminada e controlando o panorama cultural do Brasil. Enfim, pessoal, agora vamos ao assunto que interessa, né? Eu perdi um pouco o timing desse vídeo, eu devia ter gravado semana passada ou retrasada, quando eu fiquei realmente revoltado quando saiu a notícia de que o Brasil, a Dilma estava fechando um negócio com a Rússia para comprar defesa antiaérea, para comprar armas e equipamento de defesa antiaérea da Rússia por exigência da FIFA. Pessoal, eu já escrevi no blog, né, para quem me conhece só pelos vídeos, eu tenho blog já desde 2007, né, vai para 6 anos já. E eu já escrevi no blog sobre o sucateamento das Forças Armadas, né? Embora eu não seja especialista nisso, mas na época eu fui pesquisar, andei dando uma olhada e a gente vê de vez em quando as notícias, né? Coisa estarrecedora. Teve caso de um F-5 que caiu. Para começar, que F-5 deveria ser no máximo usado para treinamento. Você ter um F-5 como um avião importante, um modelo importante na frota da Força Aérea Brasileira já é um absurdo, né? O F-5, eu até comentei no Facebook outro dia, a gente assiste o filme Top Gun, no filme Top Gun o F-5 era usado como para ser caçado, como para auxiliar no treinamento dos pilotos de F-14. O F-5 não era nem para treinar os pilotos, era para treinar os pilotos que pilotavam o F-14. Esse filme Top Gun já tem quase 30 anos. E ainda hoje, o F-5 é um modelo importante na Força Aérea Brasileira. O Mirage 2000, que é outra sucata, que tem 30, 40 anos, tá, ainda é o principal avião da Força Aérea Brasileira. É um absurdo, as nossas Forças Armadas estão totalmente sucateadas, não tem nem munição, não tem nada. O salário, então, nem se fala. E com certeza é uma sabotagem, talvez a principal forma de sabotar as Forças Armadas e também a polícia seja humilhar os policiais, humilhar os militares através de salários. Com o salário que é pago, não dá para um homem manter uma família, sustentar uma família. Aí os policiais, os militares têm que fazer bico, com isso se esgotam no trabalho, né? Tem que ter 2, 3 empregos para sustentar a família. Com isso eles não têm tempo para a família, com esse excesso de trabalho não sobra tempo para esses policiais, esses militares dedicarem à família, e isso causa um mal tremendo na vida familiar desses homens e desfragmenta a família. Ele não tem tempo para se dedicar à esposa, aos filhos, né? Isso desestrutura a família, né? Não dá oportunidade desses homens estarem passando um tempo com seus filhos, educando e ensinando. Isso é terrível, é terrível.
o aspecto da humilhação pelos salários indignos da profissão e da carreira militar, da carreira policial. Mas tudo isso hoje a gente está vendo que não é uma incompetência, não é tudo planejado, tem tudo um motivo dentro da estratégia revolucionária dos comunistas. Querem colocar os militares de joelhos, não só para se vingar pelo passado, pelos militares terem impedido o golpe militar o golpe comunista em 1964, mas também no aspecto de humilhar os militares, deixar os militares de joelhos para que eles se submetam ao poder dos comunistas que estão no governo, e dessa forma os comunistas controlem e dominem completamente os militares, as forças armadas, e coloquem ali pessoas nas posições de comando que sejam ideologicamente favoráveis ao regime socialista que está no poder, a esses esquerdistas que estão no poder. Então, pessoal, isso leva a uma ideia que eu tive já faz algum tempo, né, venho pensando nisso, que seria que o militarismo, as forças armadas fossem um quarto poder da república, seja em qualquer tipo de regime, as forças armadas deveriam ser um poder independente. Assim a gente não teria os militares, a polícia, né, sendo mais ligada às forças armadas, ao exército, e como um quarto poder. Assim a gente não teria políticos sim, interferindo nas forças armadas. A gente um político não poderia humilhar os militares, humilhar as forças armadas. A gente, mesmo em cidades pequenas do interior, é pior ainda, né? Que você tem às vezes prefeitos e vereadores criando problema com policiais, com militares em cidades pequenas, em alguns estados. É uma coisa que eu acho que a grande solução para isso seria muito melhor a gente tirar os militares, as forças armadas subordinadas a um poder político que muda e é inconstante e pode ser inclusive golpista, como no caso dos esquerdistas, né, que são antipatriotas, que trabalham mais para um regime, para uma estratégia internacional do que o próprio país. Já os militares são patriotas, sabem a importância de defender a própria nação, e acho que seria o ideal, essa ideia do quarto poder militar. E os comandantes desse quarto poder seriam os comandantes das 3 forças armadas, dividindo esse quarto poder, e subordinado às forças armadas estariam as polícias militares dos estados. E com isso as forças armadas têm um orçamento independente, um orçamento próprio, autogestão, independente do poder político. A gente teria o poder judiciário, legislativo, executivo e o militar independente também. Acho que seria muito importante. Inclusive a gente pode mencionar o exemplo da Alemanha nazista, né? Quando Adolf Hitler, como político, era o comandante em chefe das forças armadas, e houve muitos conflitos entre os generais do exército alemão que não concordavam com o Adolf Hitler. Inclusive houve tentativas de matar o Hitler, e havia muitas desavenças entre os generais e o Hitler. E isso pode até ter prejudicado a Alemanha, afinal o Hitler era um cabo que estava no comando das forças armadas, e os generais muitas vezes, eu não conheço os detalhes, né? Eu nunca estudei isso muito a fundo, quais eram as decisões do Hitler que desagradavam os generais, mas eu sei que a gente ouve falar que existiam essas desavenças. Inclusive quando os militares viram que a guerra estava perdida, viram que uma batalha estava perdida, que a melhor coisa a fazer era se render para evitar a morte dos soldados, a morte dos seus homens, e o Hitler não aceitava essa rendição, que teria sido menos mal para a Alemanha na época, e né, teria poupado muitas vidas e também decisões estratégicas, militares. Enfim, pessoal, se o poder militar fosse um poder independente, o Hitler como político não seria o comandante em chefe do exército e não poderia estar comandando o exército. Os generais estariam no comando do exército, né? Os chefes de cada forças armadas
estaria no comando do Exército. Isso evitaria também um problema que eu venho pensando ultimamente, né? A gente tem aqui no Brasil e na Argentina mulheres governando o país. Numa situação de paz isso pode até não ser tanto problema, mas eu imagino numa situação de guerra você ter uma mulher como comandante em chefe das Forças Armadas. Acho que não é uma ideia muito boa. Apesar de eu não ser fã do militarismo, né, não gosto muito ideologicamente do militarismo por causa do adestramento, né? Eu não gosto desse negócio de adestramento, embora você possa alegar, né, tenha do ponto de vista estratégico seja importante, né, porque numa situação de guerra não dá para você ficar explicando, discutindo, pensando muito. Você tem que ter uma inteligência que tem todas as informações e calma e tempo para pensar e para analisar as estratégias, e você precisa da frente de batalha que cumpra essas ordens que são analisadas pelo comando, pela inteligência. Não dá para você ter cada soldado pensando no que vai fazer. Então é realmente importante o adestramento nesse sentido, né? Que os soldados na frente de batalha respeitem a hierarquia e os comandos superiores. Mas particularmente eu não sou muito fã disso, do militarismo por causa do adestramento, né? Eu acho que isso desumaniza um pouco, né, o ser humano, robotiza o ser humano, né? Transforma o ser humano numa máquina, né? Enfim, mas isso é uma questão para os militares, né? E eu acho que deveria ser separado. Você não deveria ter os comandantes militares e militar nenhum subordinado a político nenhum. O político tem que cuidar da política, da administração pública, até porque a segurança pública, se a gente for ver, o motivo mais importante para justificar a existência do Estado é justamente a segurança pública. Eu sou liberal, né, defendo o liberalismo, acho que em todos os aspectos, né, embora eu não entenda muito disso, mas eu sou a favor de um Estado mínimo, sou a favor de que o Estado não interfira na economia, nem mesmo na sociedade. Eu acho que quanto menos leis a gente tiver, melhor. Né? Acho que o Estado não tem que estar interferindo na vida das pessoas, na vida das famílias, nem na educação, nem na saúde, porque tudo que o Estado faz, os recursos do Estado são arrecadados com a população. E para o hospital manter um hospital, para o Estado manter hospital, manter escola, tem que cobrar impostos da população. E eu acho que acaba saindo mais caro, devido à corrupção, devido ao desvio de verbas, você ter hospitais e escolas mantidos pelo Estado do que se fosse por iniciativa privada, do que se fosse um hospital, uma escola gerenciada por uma cooperativa. Eu acho que seria muito mais eficiente, sairia muito mais barato para o povo, que é o povo que mantém o Estado. Então, se você tem uma empresa particular, você tem um dono daquela empresa que está ali vigiando se tem algum funcionário desviando dinheiro, roubando. Então você tem muito mais seriedade na gestão do dinheiro, uma economia muito mais séria, né? Muito mais econômica, né, vamos dizer. Já política, os políticos não têm muita responsabilidade com o dinheiro público, né? Não pesa no bolso deles, né? O dinheiro que eles tomam do povo. Então eu acho que seria muito melhor, quanto menos o Estado melhor. Mas se tem uma coisa que é a mais fundamental, que isso não pode ser de iniciativa privada, educação, saúde, eu acho que seria melhor na iniciativa privada. Mas a segurança pública é uma coisa que o Estado não pode abrir mão. Pode até permitir, né, conceder direito de segurança particular, de empresa de segurança, de vigilância particular. Mas eu acho que a segurança pública, polícia, forças armadas, isso é o dever mais primário, mais fundamental, mais importante do Estado. Isso é uma coisa que não pode ser terceirizada, é uma coisa que não pode se abrir mão. Embora eu goste muito também do sistema suíço, né? Na Suíça é o país mais liberal na questão do porte de armas, né? Tanto que eles nem têm tanto um exército organizado, né? Todos os homens recebem treinamento militar e mantêm armas, inclusive fuzis, armas pesadas em casa. E num caso de um país estrangeiro houver algum ataque, alguma invasão,
você tem no país inteiro todos os homens com as suas armas, com seu equipamento de guerra. Já em casa, você tem todos os homens do país praticamente formando o exército. Isso é uma força tremenda, uma força imbatível, que país nenhum, força inimigo externo nenhum vai se meter a invadir um país desse, né? Que você tem essa força toda. Então eu sou a favor também da liberação do porte de armas, claro que para humanos direitos, né? Você não pode, alguém com um psicopata, com um histórico de violência, de assassinato, uma pessoa dessas não pode ter um direito de portar uma arma, mas homens honrados, dignos, que protegem, para proteger a sua família, para proteger a sociedade, pessoas de bem, pessoas decentes, têm não só o direito, como o dever de portar armas, de ter armas para se defender, para defender o seu próximo, para defender a sua família, enfim. Mas quem deveria estar monitorando isso é a polícia e as Forças Armadas. A segurança pública é uma questão para as Forças Armadas, que é gente séria, realmente patriotas que se importam com o seu país, e não políticos que podem ser golpistas e, enfim, pessoal. Acho que a ideia que eu queria passar com isso é essa. Eu fiquei revoltado de ver. A gente sabe, quem acompanha as notícias minimamente sabe que o quanto as polícias têm sido humilhadas por esses esquerdistas do PT, do PSDB, de todos esses países de esquerda. Hoje a gente só tem partido de esquerda na política, né? E acho que chegou no fundo do poço, né? Tanto Força Aérea, Marinha, o Exército totalmente sucateado, as polícias também, mas chegar a um ponto de você ter a FIFA, por causa da Copa do Mundo de futebol, de uma competição esportiva, chegar e falar, olha, o sistema de defesa aérea brasileiro não condiz com as necessidades, com as exigências para organizar um campeonato de futebol. Que é isso? Que é isso? Você tem a FIFA, uma instituição que organiza o futebol, uma instituição esportiva, dizer que a defesa aérea, dizer que as Forças Armadas do Brasil não preenchem os requisitos mínimos para organizar um campeonato esportivo, não tem segurança para um campeonato esportivo. Que ponto que chegou as Forças Armadas no Brasil, para a gente ver o quanto esses esquerdistas são golpistas e antipatriotas e antinacionalistas e não tem compromisso nenhum com a pátria, com o Brasil. Então, acho que já estiquei demais, né? Bem mais do que pretendia. Mas, pessoal, acho que a ideia é essa, né? A gente lutar pela independência das Forças Armadas, independência da polícia, para não ficar ao gosto de políticos, né? Acho que quanto menos poder nas mãos dos políticos, melhor. Por isso que eu sou liberal. Acho que um Estado mínimo reduz o poder dos políticos e isso só beneficia a população. E independência, a segurança pública não é uma questão política, não enfim, pessoal, acho que não estou esquecendo de nada, tinha bastante coisa que eu queria comentar, mas acho que falei tudo. Visitem meu site, né, coelhovoador.net, lá vai ter o link para o meu canal no YouTube, para o meu blog, e tem bastante coisa que eu escrevo também, né? Eu posto mais escrito do que em vídeo, e principalmente antigamente, né? Eu comecei. Enfim, pessoal, obrigado e até a próxima.